como é que você está vendo essa falta de diálogo, né? O governo manda a gente para conversar e a orientação do Trump é para que ninguém converse nada. Até onde que vai isso aí? Qual é a minha análise sobre a situação das tarifas de forma geral, tá, Nassif? Embora muita gente tenha dito o Trump direcionou isso para o Brasil especificamente, atendendo a um pedido do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, tem hora que eles reivindicam, né, esse poder de terem controlado a agenda do Trump, tem hora que eles, não fomos nós que pedimos, na verdade é uma necessidade do governo americano. O que eu acredito, de fato? Eu acredito que o Trump, após aquela reunião do BRICS que houve aqui no Brasil, em que a gente abordou, né, com muita seriedade o que ficou da última reunião, inclusive, do ano passado na Rússia, do desenvolvimento de mecanismos financeiros que contornem, né, a obrigatoriedade do uso do dólar, mas também do SWIFT, as falas do Lula, inclusive, apontando nessa direção, né, com um grupo de trabalho do Brasil avançando, mesmo que a gente não veja grandes textos sendo publicados, mas avançou, né? As negociações avançaram. E eu era, inclusive, um dos críticos, sabe, Nassif, de que isso estava avançando muito pouco, de que uma reunião no meio do ano poderia ser prejudicial para você chegar num estado menos maduro, né, das conversas, mas, efetivamente, a reunião surpreendeu na velocidade com que as coisas foram tratadas, e talvez isso também porque Trump assume a presidência já causando um rebuliço danado, maior do que ele fez no primeiro mandato dele, né? Tornando claro para o mundo e principalmente para os membros do BRICS que precisavam acelerar esse tipo de posição. Bom, isso, por sua vez, acelera também a necessidade, na mentalidade do Trump, de que ele precisa sancionar para além da Rússia e da China, né? É preciso avançar também num outro grande player, que é o Brasil. Então, para mim, a visão geopolítica da posição do Brasil, das movimentações do Brasil e do papel fundamental que o Brasil exerce hoje no BRICS, à frente da presidência do BRICS, tem muito mais relevância para mover a mão e a vontade do Trump do que um desejo, um pedido de um filho de um ex-presidente de um país que o Trump dificilmente saberia apontar no mapa há 5, 6 anos atrás. Bem, dito isso, há também aproveitamento político, claro, da situação do Bolsonaro, que é hoje um player dessa extrema-direita internacional, reconhecido dela, né? Independente de ele ter méritos próprios ou não, ele foi presidente do Brasil e colocou o Brasil nessa rota. Eu acho que o Trump se aproveita disso, manda aquela carta que, se nós extrairmos dela algum pedido, qual é o pedido concreto dos Estados Unidos que o Brasil pode se colocar para negociar? Não há, porque um dos pedidos é a subversão completa do regime democrático brasileiro, republicano, né, a intervenção de um presidente no Supremo Tribunal Federal, ou o pedido para que os líderes do parlamento façam isso, é impensável uma coisa dessa, impossível de ser realizada, inclusive. E a outra é pedir que o Brasil pare de ter superávit com os Estados Unidos. Bom, o Brasil não tem superávit com os Estados Unidos, nós temos déficit. Então, nenhuma dos dois elementos da carta são realmente apontando para algo que possa ser feito no mundo real. Só pode ser discurso, né? E, obviamente, o Trump não mandaria uma carta apenas para discurso. Não poria a maior sanção dessa rodada, o que são sanções e não tarifas, são sanções que são pedidos políticos, né? E não uma discordância comercial. Ele não faria isso se ele não tivesse um ponto futuro em que ele poderia colocar aí sim uma exigência concreta. E para mim a exigência concreta veio logo, né? Veio antes das possíveis tarifas aí serem implementadas, que é esse papo das terras raras. Que destaque o Raul Jungmann, que hoje é o presidente do IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, estava falando há dias atrás na Globo News sobre as tarifas e o impacto dessas tarifas, de forma geral, dentro da área de mineração. E, repentinamente, é a questão mineral que se torna a grande questão do debate nacional, né? Porque os Estados Unidos agora aponta, como fez com a Ucrânia, e lembrando, meus amigos, a Ucrânia tem apenas 3% da produção desses elementos de terras raras, né, do mundo. O Brasil está ali 7,5%, 8%, logo atrás da Noruega, que tem 8%, e o resto, né, e eu não estou falando de produção, estou falando de reservas, né? O resto é basicamente 90% da produção é na China. Então, a China tem sozinha ali cerca de 40% das reservas, o Brasil vem logo depois, junto com a Noruega, em torno de 8%, e a Ucrânia, que o Trump começou o mandato dele exigindo essas terras raras, tem 3%. Sei que esses 3%, 80% deles, ou seja, quase 2,
6%, estão lá em Zaporíjia, em Luhansk, enfim, já estão no controle da Rússia, não estão mais no território ucraniano, né? Agora, Então, Samuel, para mim é isso. O grande tema é soberania dos metais que apontam para uma substituição do petróleo. Agora, um ponto muito interessante aí é quando você pega o nióbio é da CBMM, que é do Grupo Moreira Salles, Sim. E da Codemig, que é do governo de Minas, aquele governador que come banana e é bolsonarista. E agora, na negociação da dívida de Minas com a União, ele está passando a Codemig para o controle da União. Então, é um elemento a mais de força aí do governo aí para endurecer. Agora, o ponto central aí, Samuel, é que hoje, pega a região lá de Poços de Caldas, tem um conjunto de aventureiros, aí, pequenas startups australianas que vão lá, querem ter o direito de lavra para depois vender para grandes grupos aí. Então, digamos, a importância de uma política para aproveitar, para trabalhar essas terras raras e agregar valor, né? Esse que é o segredo, né? E aí que é o grande questão, né? O Brasil, embora tenha esses 8% das reservas mundiais, ele hoje é um dos menores produtores, né, a nível global. Os Estados Unidos, com muito menos reservas que a gente produz mais. A China é a grande produtora, assim, ela é hegemônica, né, nesse mercado, mas o Brasil poderia estar entre os maiores produtores, mesmo tendo apenas entre aspas, né, 8%, que é a segunda maior reserva mundial. Isso para quem está acompanhando a gente aqui, eu sei que quem acompanha o GGN sabe disso, ontem a gente teve um debate aqui sobre isso, isso é o futuro não só da energia, né, de onde você vai conseguir encontrar energia, mas também da produção dos equipamentos capazes de produzir energia que não seja de fundo de petróleo, né? Ontem vocês tiveram um debate, inclusive, sobre os chips, né, o carboneto de silício, que o Brasil também é um dos maiores reservatórios do mundo e também tem uma exploração mínima. Isso tudo por quê, Nassi? Porque a gente não tem uma estratégia, um plano, uma política nacional de desenvolvimento disso que é a fronteira do desenvolvimento internacional. Os Estados Unidos fechou agora uma parceria com o Japão e está tentando fechar todo o custo com a China, que é o perigo comunista e tudo mais, porque eles são totalmente dependentes na importação desses elementos, sem os quais não se faz equipamentos modernos de defesa e não se faz nenhum dos tipos de equipamentos modernos de comunicação, de inteligência artificial e tudo mais. Lembremos, né, aquela disputa lá pela Groenlândia, não outra coisa que não isso, essa disputa. Para o Brasil, talvez tenha sido também, Nassif, uma oportunidade da gente trazer luz para esse debate, entender a importância de ter uma estratégia nacional tocada pelo Estado como uma questão de estratégia mesmo, sabe, de defesa nacional. Que a gente não teve. A CEITEC, veja, a CEITEC estava abandonada. E aí eu vou dizer, a CEITEC segue semi-abandonada. Ela não está mais em liquidação, como foi tentado durante o governo Temer e Bolsonaro. Mas ela ainda não teve o aporte necessário. Foi projetado 220 milhões, que dentro do orçamento nacional é ínfimo. Isso aí é o dinheiro que se gasta na defesa para pintar de branco de cal o meio-fio. Né? Dentro do orçamento de defesa, isso não é nada. 220 milhões. E mesmo assim não foi repassado 220 milhões, apenas 60 milhões, basicamente, exclusivamente, o dinheiro do RH, né, do pagamento de salários dos funcionários lá associados. Ora, Nassif, estamos já no terceiro ano do governo Lula. É preciso que se desenvolva uma estratégia para todos esses metais. Você citou o nióbio, mas a gente pode citar qualquer um dos 17 elementos ali das terras raras, que a gente faça a produção desse carboneto de silício, que é hoje, né, o elemento mais importante, inclusive, que esse que a gente, né, cansa de repetir, que o Elon Musk está atrás, porque é um elemento que tem maior durabilidade, resiste a maiores pressões, temperaturas, etc. E o Brasil tem tudo isso, só não tem uma política de desenvolvimento. O Trump nos deu a oportunidade de debater esse assunto quase que 24 horas por dia nos canais de notícias. É preciso que disso se tire, além da campanha de defesa do nacionalismo, de um patriotismo pela esquerda, que eu acho que a gente já está começando a conseguir construir, graças a Deus, né? Está finalmente... O companheiro Trump. O companheiro Trump nos deu outra levantada de bola para a gente cortar, que é o debate de uma estratégia nacional, né? de um projeto, um plano nacional para indústrias estratégicas, todas elas ligadas de uma forma ou de outra à defesa e à tecnologia. E é importante a gente... Nós estamos para trazer alguns pesquisadores da Poli aí, que estão desenvolvendo chips aí com grandes avanços também, sabe?
com grandes avanços. Aqui, olha, o nosso olheiro na Poli, aí, o Cláudio Geraldo Chon, ele traz a informação. O MCTI está investindo no grupo do Marcelo Zufo para produzir chips de alto desempenho. A política existe. O que falta é um empresariado que assuma a sua responsabilidade. Ô, Chon, tem que chamar o povo aí da VEG aí, que